E aí ele falou... Ah, sim. Existe uma escola em Portugal, aqui perto de Porto, que se chama Escola da Ponte, que é uma escola para seres humanos do 1º ao 8º ano, né, eu acho. Algo assim. E aí eu e Caio fomos lá conferir essa escola. Ai meu Deus, tem um bicho em Caio, tem um bicho em Caio. Mas por que, gente, você foi para Portugal e foi numa escola? Deixa eu contar como foi visitar essa escola e aí você tira suas próprias conclusões, ok? Então tá bem. Foi assim, a gente mandou um e-mail falando: olá, gostaríamos de visitar a Escola da Ponte. Aí um sujeito respondeu: ah, sim. Aí fomos. Chegando lá, falaram: espera aqui rapidinho que vai vir uma pessoa pra fazer o tour aqui com vocês na escola. Aí, então tá bem, muito obrigada. Aí esperamos um pouquinho e aí de repente aparecem os nossos guias, que eram Martim e Rafael. Martim tinha o quê? Uns 5 anos? Não, mais. Mais? 6. Não, cara. 7. Tá, ele tinha uns 6 anos. 7. 6, 7 anos. E Rafael tinha 11. Rafael tinha uma desenvoltura que eu jamais terei. Ele chegou com o Martim do lado, assim, pequenininho, e falou: podemos começar o nosso tour? E aí a gente ficou tipo... E aí ele nos explicou tudo. Como que funciona a Escola da Ponte? Eu não sei se eu vou dar uma explicação tão boa ou tão correta, porque ele falou muito rápido e em português de Portugal, então algumas coisas eu perdi. Mas é assim que funciona, mais ou menos. Você é um aluno do 4º ano e aí você chega na escola pra estudar. E aí você entra na sala e senta com o seu grupo. Só que o seu grupo não tem um monte de gente do 4º ano, assim como você. Porque as salas não são separadas por série, elas são separadas por grupos de pessoas. E aí você senta numa mesinha com um menininho lá do 3º ano, o outro do 2º, um do 5º, e aí senta todo mundo em volta da mesa. Não tem aula expositiva. Não tem um professor, tipo, agora é aula de ciências. Aí vem o professor de ciências e fala: ciências, tem isso, isso. Anotem e daqui a pouco tem uma prova. Não é assim. Em cada sala de aula tem uns 2 professores de matérias diferentes. E aí, quando você chega na escola, você vê: ah, hoje eu tenho professores de história e de matemática, então eu vou priorizar hoje os estudos de história e matemática. Aí você faz seu plano do dia. Ah, hoje eu quero estudar Revolução Francesa, e em matemática eu quero estudar o cosseno da hipotenusa. Isso é uma coisa ou isso é uma música? Não é Cosseno A, cosseno B, cosseno A. Não é cosseno B, cosseno B, cosseno... Tá, enfim, eu não lembro, não sei nem mais o que isso significa. E aí a criança vai e ela pesquisa sobre a Revolução Francesa. Ela vai ali num livro, lê sobre a Revolução Francesa, aí faz um resumo, aí vai num outro livro, lê mais um pouquinho. Aí ela, não entendi isso aqui. Amigo do meu lado, do 5º ano ou do 3º ano, você já estudou a Revolução Francesa? Você pode me sanar essa dúvida? Ah, sim, claro, posso. Ah, então tá, me explica aqui. Ah, tá, muito obrigada pela sua contribuição para os meus estudos. Se tiver alguma dúvida aí, me fala que vai ver, eu sei também. Ah, então tá bem, beijo, tchau. Aí continua estudando. Ih, surgiu outra dúvida. Alguém aqui da mesa sabe essa dúvida daqui? Ah, não sabe? Professora, isso aqui. Ah, isso. Ah, muito obrigada, professora. Deu pra entender, mais ou menos? Talvez, acho que você tem que explicar um pouquinho melhor. Não é só tipo, ele estuda qualquer coisa. Ele tem um planejamento quinzenal, né? Isso. Tipo, mais ou menos o que ele tem que aprender nesse tempo. É, tem um plano quinzenal que eles fazem com os professores, eu acho, né? É. A gente tem que fechar esses 15 dias aqui sabendo isso. Então, tá bem? Então tá bem. Aí o aluno faz o seu plano do dia, né? Tipo, hoje eu quero... Ah, Jout, mas e as provas? Como é que eles vão estudar então para a prova? Se cada um estuda uma coisa, estuda o que quer, do jeito que quer. Então, filhinho, não tem prova. Em todos os anos da escola tem 3 provas. Uma no final do 4º ano, né? Outra no final do 6º, sei lá. E outra num outro dia. Os exames nacionais que eles têm, porque é obrigatório. É como se fosse um Enem, ah, essa isso. prova. Ah, também no início do ano letivo,
os alunos todos escolhem quais vão ser suas responsabilidades. Você pode cuidar do jardim, e essa ser sua responsabilidade pro resto do ano. Você tem que deixar os jardins da escola sempre muito bonitos. Ou você pode escolher ser um guia, para quando chegam visitantes, você ser o guia da escola, como o Rafael havia escolhido. O Martim também. Era a primeira vez do Martim, ele era muito bom. Ele se distraía muito, mas ele era ótimo. Você pode também fazer parte da assembleia, que é composta única e exclusivamente de alunos. Quando a gente foi lá, tinha uma presidente da assembleia que era a Bruna. Ela era, tipo, a presidente da assembleia e ela que decidia as coisas. Ela não decidia as coisas, mas ela, tipo, conduzia a assembleia. E aí, o que é a assembleia? Toda sexta-feira tem essa assembleia que vão todos os alunos da escola e os pais e os professores e visitantes, se tiverem visitantes nesse dia. E aí tem uma ata da assembleia que nós lemos, que tá lá no mural. Do tipo, isso foi discutido, isso foi decidido, e aí Bruno terminou a assembleia. E aí você me pergunta, mas Jutz, quanto que é pra botar meu filho nessa escola? Deve ser muito caro. É de graça. Aliás, não, porque o Rafael falou que ele tem que pagar pelo material, né? Tipo, lápis, borracha. Isso tudo pra dizer que existe uma alternativa. Por quê? Você pode achar maravilhoso você ir pra aula e tem um professor e te dá a aula e aí você tira dúvidas e depois tem um recreio e aí depois tem uma outra matéria e depois no final tem uma prova pra você ver. Mas, se você não acha que esse é um bom jeito de você estudar e de você se formar como pessoa, existe uma outra alternativa. E a gente tem que saber que existe essa outra alternativa, porque não sei se no Brasil tem muitas alternativas diferentes do modelo clássico, mas existe esse outro modelo e esse outro modelo funciona e é aprovado pelo MEC daqui, sei lá. E é maravilhoso porque essas crianças, elas não são preparadas para o vestibular. Única e exclusivamente, como eu fui. Eu fui preparada para o vestibular. O que acontece depois do vestibular, ninguém está interessado. Essas crianças são preparadas para a vida em sociedade. Elas saem de lá com uma super autonomia e uma independência incrível e com opiniões que não são do tipo, eu sei disso porque meu pai disse, então tá certo. É tipo, eu acho isso porque eu fui lá e pesquisei, porque eu quis pesquisar esse exato assunto. E eu acho que eu tenho embasamento para discutir sobre esse assunto, porque eu pesquisei e eu li em algum lugar que eu quis ler. Todos os jeitos são válidos, mas é bom a gente ter diferentes alternativas pra gente escolher e não ter um jeito imposto, né? Então tem essa alternativa. Você que estava procurando alternativa, tem essa também, tá? Aí, muito bem. Aí prosseguimos com o nosso tour pela escola. Aí a gente estava andando pelos corredores e eu reparei que tinha armários muito bonitos e coloridos. E aí eu vi que um ou outro estava meio aberto. E aí depois eu vi que eles não tinham chaves nos armários. Não era um locker, era tipo uns armários sem chave. Aí eu falei, Rafael, cadê as chaves dos armários? Não tem chave. Ele, não. Aí eu falei, mas como que não tem? Aí depois eu pensei, realmente, não precisa. Aí ele falou, não precisa.